Olá, tudo bem? Meu nome é Marlene, tenho 42 anos de idade. Sou casada há 17 e tenho uma filha de 13. Vou ser sincera e franca para vocês, eu detesto frescura. Para mim, vida é vida. A gente acorda, trabalha, lava roupa, faz comida, depois vai dormir. E depois recomeça tudo no dia seguinte. Sempre encarei as dificuldades como sendo fases ruins no qual todos passamos. Já dizia minha mãe que aqueles que muito espera da vida passa a vida esperando. Eu levei aquilo comigo. Só que ela não me preparou para coisas como as que eu vivi naquele ano, para aquilo que fugisse da lógica. Eu nem sei como começar a contar, mas vou pelo começo, para que não me perca ou esqueça de algo. Estávamos morando num bairro simples, numa casa geminada, que ficava perto de uma linha de trem. Meu marido é um homem na dele, e nossa filha é uma menina doce e estudiosa, que sempre preferiu desenhar em seu caderno do que mexer no celular. Nossa casa era um lugar normal, se assim posso dizer, com altos e baixos, mas é como qualquer casa que se possa conhecer. Mas há 5 anos atrás, mais ou menos falando, começaram a acontecer coisas estranhas dentro de casa. Pareciam, no começo, coisas comuns que acontecem com toda a família. Nosso carro quebrou, a máquina de lavar estragou, o patrão de Gerson cortou as horas do serviço dele. Minha filha ficou doente várias vezes e teve virose atrás da outra, fazendo com que gastássemos mais do que de costume. O gás da cozinha acabou 2 vezes no mesmo mês, Luísa, coisa que nunca aconteceu e nem tinha por que acontecer. Uma infiltração apareceu na parede do nosso quarto exatamente nessa época, do nada, do dia para a noite. Nosso quarto tornou-se um cômodo gelado. Eu ainda assim dizia para mim mesmo: é só uma fase, Marlene, vai passar. Mas não passava. Comecei a sentir um cansaço que não combinava com a minha rotina, um desânimo que me acompanhava até mesmo nas horas felizes, como no almoço de domingo, por exemplo. Eu fazia tudo como sempre, mas era como se algo estivesse me sugando, me adoecendo, como se eu tivesse com um peso constante nos meus ombros o tempo todo. Sentia sempre que tinha alguém atrás de mim, mas eu não dava trela para aquilo, levava a vida acreditando que realmente passaria. Até que aconteceu algo a primeira vez. Eu estava na cozinha e devia ser umas 6 horas da tarde. Havia acabado de acender o fogo para fazer um café. Minha filha estava em seu quarto e Gerson ainda não tinha chegado do serviço. Estava mexendo no armário quando senti uma coisa estranha. As luzes da cozinha se abaixaram, como quando está prestes a queimar. Senti nessa hora um calor nas minhas costas, como se alguém tivesse encostado a palma da mão em mim. Então, com um rabo de olho, eu olhei para cima. Havia uma sombra, não de uma pessoa. Era mais como se fosse uma coisa com asas. Quisera eu dizer para vocês que fosse de anjos, mas não era. Estava mais para asas de uma mariposa ou morcegos gigantes. O pior de tudo é que aquilo veio inesperadamente para cima de mim, num voo rasante, como se fosse chocar contra minha face. A sombra tinha mais de 1 metro. Abaixei-me instintivamente e dei um grito. Ele foi tão alto que minha filha correu do quarto até onde eu estava. Meu marido, que também chegava com a marmita na mão, correu junto. — Que foi, Marlene? Ele perguntou assustado. — Vocês não viram? Aquilo! Aquela sombra! Eu perguntei, tremendo com a mão no peito. — Aquilo que, mamãe? Briana estava de olho arregalado. Apontei para o canto da cozinha, onde a parede já estava manchada de uma gordura antiga. Ali! Entrou uma coisa ali! Eu vi! Eles se olharam. Quando eu expliquei o que era, Gerson disse que devia ter sido um morcego, algum reflexo, a sombra dele. Mas eu sabia, aquilo não era um bicho, era uma sombra mesmo, ou uma outra coisa. Fiquei dias sem conseguir dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, via aquela sombra se formando no teto. A segunda vez aconteceu no meu quintal. Eu tinha acabado de estender umas roupas e o sol já estava sumindo atrás das casas. Como sempre, eu estava recolhendo as peças antes que a chuva descesse. De repente, vi as galinhas do vizinho fazendo uma algazarra danada. Pensei que fosse um gato ou cachorro que as estivesse assustando, mas aí escutei o som do vento, como se algo grande estivesse batendo asas.
Aquilo então veio mais uma vez para cima de mim. Só que dessa passou feito um foguete de tão rápido que tava. Sumiu invadindo a parede lá da lavanderia. Mais uma vez eu dei um grito alto. Só que dessa vez meu marido não teve tanta paciência. Falou que eu estava muito cansada, que eu tirasse um tempo, que fosse um pouco para casa da minha mãe descansar. Falou que eu estava com estresse. Mas aí aconteceu uma terceira vez e dessa eu não tive mais dúvidas. Eu tinha ido na casa de Dona Julieta buscar o leite, a nossa vizinha que vende no fim da rua. O canecão na minha mão ainda estava morno. Entrei em casa quando senti mais uma vez o ar escurecendo. A sombra dessa vez estava de frente para mim. Se formou como um vulto de fumaça escura. Senti um cheiro de coisa queimada nessa hora. Eu gelei. Quando a sombra passou por mim rápida como sempre, eu ouvi uma espécie de som, mas eu nunca identifiquei o que era. Não sei se era um choro, um gemido, palavras. Só sei que o leite caiu da minha mão e se espalhou pelo chão inteiro. Ali naquele momento eu soube, não era da minha cabeça, não era imaginação, era real. Foi nesse dia que eu decidi procurar por ajuda. Fui primeiro numa igreja perto do centro e um pastor me ouviu, orou para mim, mas não parecia acreditar muito no que falava. Por causa disso eu fui parar no centro espírita. Lá uma senhora de cabelos brancos me recebeu. Quando contei da sombra, ela franziu a testa. Sombra com asas? Ela perguntou como se aquilo já não fosse estranho o suficiente. Sim, e não são asas de pássaro não. Tá mais parecido com uma mariposa gigante. A mulher ficou em silêncio por um tempo. Depois se levantou e pegou um lenço com cheiro muito forte e mandou que eu me deitasse. Fez uns rituais e disse umas palavras me olhando bem no fundo dos olhos. Os dela estavam cheios de água. Fia, você tem algo dentro de casa. Não parece que é espírito comum, não. Você tem chorado muito ultimamente? Demonstrado sofrimento, reclamação, briga. Eu? Não. Quer dizer, acho que não. Por quê? Porque eu já vi algo assim vindo de uma casa de muito sofrimento, minha filha. Gente que brigava dia e noite. Discussão, sofrimento, choro, lamuriação. Tudo isso atrai algumas entidades malignas para dentro de casa. E com elas um bando de desgraça. Meu Deus, será que é por isso que tá tudo andando para trás lá dentro de casa? Deve de ser sim, mas eu vou escrever umas orações aqui. Você faz lá, já encaminhei você também. As coisas vão de melhorar, você vai ver. Mas ó, nada de ouvir música pesada enquanto isso não sumir, tá bom? Você crê em algo? Como é que é? Eu perguntei. Quero saber se você crê em alguma coisa. Em Deus, espírito de luz. Sim, senhora, eu sou católica não praticante. Uai, mas isso existe? Como é que é, senhora? Desculpa, é que eu não tô entendendo o que a senhora tá falando. Eu tô um pouco abalada. Eu perguntei se existe esse trem de católico não praticante, minha filha. Se não pratica é porque você não é mesmo? Eu fiquei muda olhando pra velha senhora. Bom, isso não tem importância nenhuma. O que eu tinha pra fazer eu já fiz. Você pode ir. Reza pros seus santos lá e encaminha sua casa pros anjos da guarda. Cheguei em casa e fiz tudo conforme aquela doninha pediu. Aquilo foi aos poucos desaparecendo. Ainda teve uma noite que minha filha disse que estava dentro do quarto dela. A bichinha estava desesperada. Fui até lá e orei como aquela senhora havia ensinado. Graças a Deus, depois disso, nunca mais apareceu. Não temos certeza se aquilo era o que ela disse que podia ser. Eu só sei que não era algo bom. Porque depois que sumiu, as coisas melhoraram dentro de casa. A minha saúde, a saúde da minha menina, a situação financeira. Não sei se foi uma coincidência, mas eu acredito que não. Hoje eu não permito que minha filha e meu marido fiquem com reclamação. Sempre alerto para o perigo de atrair certas coisas. Também não sou de prolongar o sofrimento, exceto quando não tiver jeito, como quando perdi a minha mãe ano passado. Enfim, essa foi a minha história sobrenatural. Espero que, além de entreter seus inscritos, sirva também de alerta para você e para eles. Uma boa noite para todos vocês.